Olha, eu tô com medo de falar, mas eu vou falar. Sabe quem que eu sou? Eu sou o autor daquele livro lá, do Pai Rico, Pai Pobre. Lembra que durante o Covid, várias pessoas estavam sendo censuradas, que não podia falar absolutamente nada. Inclusive médicos estavam sendo censurados. E é muito trágico ver tudo isso acontecer. A Fox falou sobre uma matéria que foi publicada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e eles tiveram de retirar essa matéria em menos de 12 horas, porque a repercussão foi insana. Então, para a ONU, cerca de 860 milhões de pessoas podem morrer de fome nos próximos 24 meses. Nos próximos 2 anos, quase 1 bilhão de pessoas. E a repercussão que a gente está vendo agora, principalmente na Bolsa de Valores, está tendo uma queda importante. E o Ray Dalio, que é um economista americano, ele está falando que a gente passou da recessão. A gente está agora numa depressão. E é por isso que eu falo, a gente está passando por um teste de liberdade. E até eu mesmo fui censurado aqui. Tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para falar para vocês aqui o Mark Moss. E ele fez uma matéria muito interessante sobre um cara chamado Klaus Schwab. E eu só ouvi histórias e rumores sobre ele. Então, você poderia dizer pra gente, Mark, quem que é o Klaus Schwab? O que ele realmente está planejando? Claro, Klaus Schwab, ele foi fundador da UEF, daquele Fórum Econômico Mundial, né? E as pessoas já podem ter ouvido falar do WEF, porque essas pessoas, elas se encontram lá em Davos. Então, todo ano, os líderes de todo mundo vão para Davos. E aí tem esse grupo de pessoas que vão determinar as políticas a serem seguidas. Eles são os cabeças políticas. Todo ano vão lá se encontrar em Davos e a política deles é sobre uma parceria público-privada. E essa parceria público-privada é uma mistura de políticos e homens de negócio. Então as pessoas se reúnem, o público e o privado, e eles vão ter o objetivo de determinar a política a ser seguida. Então todo ano eles vão lá para Davos, que é lá na Suíça, para falar sobre o Fórum Econômico Mundial. E o Klaus Schwab, ele foi o grande idealizador do WEF. E falando sobre os antecedentes dele, é alemão. E o pai dele, ele tem raízes muito profundas no nazismo. Uma coisa bem profunda. Ele foi discípulo do Henry Kissinger e ele criou esse pensamento que as pessoas têm que se reunir porque elas têm de ter um objetivo de lutar sobre a equalidade social, a igualdade social. Então, toda vez que você vê alguém falando sobre igualdade social, pessoas iguais, aí você já está sabendo o que eles estão falando. Eles estão falando sobre marxismo. Então, o que ele fez? Ele pegou as mesmas ideias, e eu vi você falando ali, Robert, que você nunca tinha visto o que a gente está passando agora, mas na verdade, a gente já viu isso, porque são as mesmas ideias sendo refeitas, e é marxismo recriado tudo de novo. Então, os líderes mundiais, eles vão lá se reunir em Davos, e esses políticos vão juntar aí o público e o privado, e eles se reúnem para fazer esse capitalismo da parte interessada. Então, esse stakeholder capitalism, que é o capitalismo da parte interessada, é assim, o objetivo de um negócio não é fazer lucro. Não. Uma empresa deveria ter o foco da comunidade. E daí que vem aquela palavra ESG, ambiental. Aqui no Brasil é ASG, né? ASG que é o ambiental, social, governança. Aqui que nasceu o termo sustentável. As pessoas têm que ser iguais. Deve haver igualdade. Eles pegam uma série de ideias e distorcem como que eles pretendem fazer isso. Através de poder, através de controle. Basicamente, as pessoas vão ser forçadas a obedecer. Então, ao invés de educar as pessoas, que elas possam decidir por si mesmas, para ver o que é melhor, é muito melhor simplesmente mandar e as pessoas têm que obedecer. Então, através dessas parcerias público-privadas, ou seja, através do dinheiro, existem determinadas políticas que, se você não seguir, não se alinhar com essas políticas determinadas aí do Fórum de Davos, não tem dinheiro para você, não tem investimento em você. E aí as companhias, particularmente as maiores companhias, se elas não se adequarem e não seguirem as políticas apresentadas no Fórum Econômico, eles não ganham patrocínio e basicamente são deixados de lado. Então é importante a gente entender onde é que a gente está e o que está acontecendo e por que essa centralização, por que todo esse planejamento central, né? Eu gosto de dizer que o planejamento central sempre falha, porque eles não têm dados suficientes e eles sabem que eles não têm dados suficientes. Porque como é que você vai organizar bilhões de pessoas? Você não consegue organizar, mas eles estão tentando. Então, nesse planejamento central que acontece aí nesse Fórum Econômico Mundial da ONU, ali também tem o FMI e o BIS. O que é o BIS? Esse é o Banco dos Acordos Internacionais. Esse é o BIS. O BIS, ele é o Banco Central de todos os bancos centrais. Isso, exatamente isso. É o Banco Central dos bancos centrais. Se você olhar para um organograma que eu fiz um tempo atrás, na verdade eu fiz até uma apresentação, foi na Georgia, e esse fluxograma, ele mostra o jeito que eu vejo o mundo. Então, no topo da pirâmide, se você imaginar uma pirâmide, lá em cima tem o BIS. Abaixo do BIS, aí você tem as cabeças pensantes, que aí vem
tem essas pessoas do WEF, do Fórum Econômico Mundial, o Clube de Roma. Eles são os idealizadores da política. E uma vez que eles determinam essas políticas, eles passam essa política para aquele órgão que vai exigir que as pessoas cumpram essa política. E eles são o governo, né? Então, os governos, de uma maneira geral, eles estão abaixo dos banqueiros. O que a gente está vendo aqui é uma guerra de banqueiros. Então, os banqueiros, eles usam esse banco no topo, que é o BIS, para fazer as ideias deles idealizadas no fórum do WF, e daí para baixo, os governos vão receber essa ordem aí de garantir que as pessoas cumpram essas políticas que foram determinadas. E aí vai sobrar para quem? Para as pessoas, para todos nós. Então, o Klaus Schwab é o cara que está orquestrando tudo isso. Ele está lá, sentado no topo do mundo, andando com essas pessoas para lá e para cá, dentro de jatinhos, vão lá para Davos, e são eles que vêm com essas ideias que a gente tem que parar de usar o óleo, gasolina, o gás. Para com esse negócio aí de energia fóssil e vão para a energia que vai, na teoria, salvar o planeta. Porque existe uma emergência climática na cabeça deles. São eles que ficam falando que a gente precisa comer algo que não seja carne. Por exemplo, a gente pode comer grilos, insetos. E é sério isso, gente. Tá no site deles. Agora, a última moda é que a gente vai ter que comer insetos. A gente tem que comer grilos. Porque grilos são mais sustentáveis. Como era o nome daquela artista lá? A Nicole Kidman. Ela fez um comercial na TV e ela realmente come grilos. Isso aí tá aparecendo na TV agora. Então eu tava sendo entrevistado ali da Fox. É um programa americano. No Brasil, seria algo semelhante ao Pingos dos Is, e eles me perguntaram sobre um artigo que foi publicado, e esse artigo diz os benefícios da fome mundial. Por que é bom ter fome? E o artigo dizia que as pessoas deveriam passar fome. Tem vários trabalhos que precisam ser feitos, em vários empregos, e que ninguém iria fazer esses trabalhos, exceto se a pessoa estivesse passando fome mesmo. Quem que disse isso? Foi um artigo publicado no site da ONU, da Organização de Nações Unidas. Uau! E aí, quando a Fox começou a comentar a existência desse artigo no site deles, eles tiveram de remover a matéria do ar em 12 horas, porque a repercussão foi insana. Então, para a ONU, cerca de 868 milhões de pessoas vão morrer de fome nos próximos 24 meses. Quase 1 bilhão nos próximos 2 anos. Sim, então, o marxismo, ele já foi tentado na Rússia, tipo lá pelos 1900, 25 milhões de pessoas morreram de fome. No grande salto para frente na Revolução Chinesa, no grande salto de Mao, cerca de 50 milhões de pessoas morreram de fome. Isso é horrível, gente. Isso aqui não é analogia, é de verdade. 50 milhões de pessoas. Aí eles mataram essas pessoas também. A gente está falando agora de quase 1 bilhão de pessoas. Então, se a gente sabe que quase 1 bilhão de pessoas estão sendo ameaçadas a morrer de fome, a gente não deveria estar juntando o máximo de comida possível antes que a crise venha? Nós deveríamos estar fazendo todo o possível. Isso até é bíblico. Lembra da história do José, que ele interpretou o sonho do faraó, que via que vinham 7 anos de seca e aí o Egito prosperou porque ele juntou bastante comida? Por que a gente não está fazendo isso agora? Sabe que na Holanda, os fazendeiros, eles estão sendo forçados a parar. E o governo está tentando tomar as terras de quem não colaborar, porque eles querem impedir os fazendeiros de cultivar, de plantar. E não é só comida, mas tipo, não pode ter gado também, porque não é para comer carne. E aí, isso aí desencadeou vários protestos que começaram a acontecer na Holanda, exatamente na época que a gente precisa de mais comida. Nos Estados Unidos, vê isso acontecendo. Inclusive, lá, os fazendeiros estão sendo pagos para não plantar. Em algumas partes dos Estados Unidos, eles já nem podem cultivar em algumas partes das suas terras. Então, eles fizeram uma petição, foram lá falar com o secretário da Agricultura, e aí falaram, deixa a gente plantar. A gente consegue mais comida para vocês. E o governo disse, não, porque não se alinha com o Acordo de Paris. Acordo de Paris é aquela coisa ambiental. Sim, é a coisa ambiental, que foi exatamente o que o presidente Trump tirou os Estados Unidos desse Acordo de Paris. Aqui no Brasil, o Bolsonaro também tirou o Brasil, graças a Deus, do Acordo de Paris. E o Biden, no primeiro dia que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, a coisa mais importante que ele tinha de fazer era uma ordem executiva para colocar os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris. Então agora nos Estados Unidos, a gente não consegue cultivar comida. Por quê? Devido à urgência climática. Então na Holanda, eles não podem cultivar comida. E agora os protestos.
estão acontecendo para todas as partes do mundo e está crescendo isso. Na Europa tem uma crise energética acontecendo e todas as pessoas já deveriam estar sabendo, porque eu já estou falando sobre isso há 2 anos, e eles não têm gás natural. A Europa está totalmente dependente do gás que vem da Rússia. E a gente precisa de gás natural na Europa. Por quê? Para fazer fertilizante, e sem fertilizante não se consegue cultivar a comida. A gente também precisa de gás natural para processar os alimentos. Tem uma frase do Henry Kissinger, só que em vez de um alerta para o mundo, isso foi mais uma explicação do porquê que retirar armas da população é tão importante. Isso foi um alerta para o mundo, que ele diz que quem controla o alimento controla as pessoas, quem controla a energia controla continentes, quem controla o dinheiro controla o mundo. Ele falou isso em 1973. Controle o petróleo e você controlará as nações. Controle o alimento e você controlará as pessoas. E se você controla o dinheiro, você controla o mundo. Então, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que eu não sou advogado, né? Mas eu estudei um pouco de direito e administração. E tem uma frase que fala que a diferença entre dolo e culpa é a intenção. A intenção é tudo. Porque a gente pode fazer uma coisa, mas foi sem querer, foi um erro. Não havia intenção. Só que existem duas histórias diferentes. Qual que é o objetivo? Qual que é o intento do Kissinger? O que o Klaus Schwab quer? Então, isso daí é uma coisa que eu luto. É uma coisa que eu me debato muito, e eu pergunto isso nos meus vídeos, de maneira bem frequente. Você acha que o que está acontecendo é estupidez ou é maldade? Eu acho que é maldade. Eu acho que tem que ser ambos. Porque tem algumas pessoas que sabem o que está acontecendo e o que eles estão fazendo. Isso aí é do mal. Só que tem muitas outras pessoas que caíram dentro do sistema e eles sofreram uma lavagem cerebral e não estão entendendo o que está acontecendo. Sabe aquele filme lá dos Vingadores? Dos Avengers. Eles têm lá o inimigo deles, né? Aquele cara do mal lá, que é o Thanos. E aí o Thanos, ele tinha essa teoria que ele tinha que matar a metade do mundo a fim de salvar a outra metade. Basicamente, ele tinha que assassinar metade da população. Então você mata metade do mundo para salvar o mundo. E eu sinto que é isso que os comunistas querem. Eles acham que isso aí é um sacrifício necessário. Você já se perguntou por que parece que os esquerdistas têm superpoderes? Porque eles acreditam que o que eles estão fazendo é algo você destruir metade do mundo. Exatamente igual ao Thanos. A maior parte das pessoas só assistiu esse filme. Não foi o protagonista da história. Não foi o herói. Enquanto hoje o mundo quer convencer a gente que o mal é bom e que o bom é mal, esse filme dos Vingadores, ele levanta uma pergunta muito irônica. Você sabe, né? Desde que os super-heróis foram criados, o vilão, ele nunca executou seu plano maligno sem fazer um drama. O plano antes de destruir o mundo, matar as pessoas. E aqui não é diferente. A solução do comunismo para o crescimento populacional é a mesma do Thanos. Vocês já notaram? Por exemplo, aquele vilão clássico é aquele cara ruim que faz coisas ruins. Então fica muito fácil você identificar quem que é o vilão, porque o cara é muito ruim. Só que hoje, o vilão tá estranho, porque ele tá humanizado. Olha o Thanos. O Thanos é um vilão humanizado. Típico lobo em pele de cordeiro. E tem um dos filmes do Vingador que mostra ali a história do Thanos. Que ele passou fome na vida quando ele era pequeno, não tinha alimento, aí ele sofreu. E por que ele passou fome? Porque não teve o que comer. Ele decidiu ser um herói, só que bizarro, né? Porque ele vai salvar as pessoas do crescimento populacional, matando as pessoas antes que elas venham passar fome. Isso lembra até aquela deusa Amet, que comia o coração das almas das pessoas que tinham cometido os pecados. Daí matava as pessoas antes que elas viessem a fazer o pecado. Tá achando viagem? Vem comigo. Não acabou. Então a solução do Thanos pro crescimento populacional do mundo e pra falta de carne é matar 50% do mundo. Só que se você pensar, tem uma lógica totalmente bizarra, mas tem uma lógica da cabeça do Thanos, porque ele estava só disposto a fazer esse genocídio de metade da população para resolver a fome, as guerras, a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque a lógica bizarra é assim, tem milhões de pessoas. Então tem umas pessoas no mundo que estão passando fome e tem outras pessoas que tem bastante. Como que vai resolver isso daí? Simples, você mata metade das pessoas de uma maneira totalmente aleatória e aí aquelas pessoas onde não tinham moral, que não tinha o que comer, agora não vão mais existir, porque todas as pessoas que sobrarem, elas vão viver em abundância, porque vai ter muito alimento para todo mundo. É terrível esse tipo de pensamento, né? Mas
o Thanos é ateísta, então fica valendo tudo. Isso aí que o Thanos fez vem daquela teoria populacional malthusiana. E pior que o cara que inventou isso, o Malthus, ele era um economista, só que ele era pastor também, lá na Inglaterra. E ele falava assim que enquanto a população vai crescer em progressão geométrica, tipo 1, 2, 4, 8, 16, etc., o alimento, ele só vai crescer em progressão aritmética, tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então vai ser questão de tempo até que todo o alimento do mundo acabe. E é por isso que quando chega nesse ponto vem guerras, vem revoluções. Então o Malthus, ele acreditava que a culpa do crescimento populacional era coisa de pobre, porque os pobres tinham um monte de filho. E isso não faz nenhum sentido. Só que é bem diferente do Thanos, né? Porque enquanto o Malthus era preconceituoso, o Thanos quis ser Deus e decidir quem que morre, quem que vive, de uma maneira aleatória, com o estalar dos dedos. Só que na boa, hoje em dia a gente sabe que não precisa fazer todo esse drama por causa dessas teorias econômicas que até já estão ultrapassadas. Tem uma coisa que chama industrialização dos alimentos. A moral da história é que o supervilão Thanos, ele estava desatualizado sobre teoria econômica. Será que a fome e a pobreza do mundo são culpas do excesso de pessoas que existe no planeta Terra? Então sabe, né, que nos Vingadores, o grande vilão ali da história foi o Thanos. E o Thanos tinha essa teoria que você basicamente tinha que matar 50% da população do mundo para salvar o resto, para salvar o mundo. Você já pensou na possibilidade do Thanos ser um comunista? Ele acreditava que precisaria um sacrifício necessário, e é isso que a gente está ouvindo agora. A secretária de energia dos Estados Unidos está lá na televisão e está dizendo, sim, a gente está vendo que o gás natural, o preço está ficando cada vez mais alto, vai chegar um ponto que você não vai conseguir dirigir o teu carro, mas isso é necessário para um bem maior. Deve haver a transição. O que ela está dizendo é que o americano tem que sofrer, tem que passar por isso, tem que se sacrificar por um bem maior. Porque a gente tem que derrubar, destruir a Rússia. Só que aí vem o calcanhar de Aquiles. Só que agora, o calcanhar de Aquiles é a oferta do dinheiro. E esse é grande. É isso que eu escrevi no meu livro, O Manifesto Capitalista. O Banco Central dos Estados Unidos foi fundado em 1913. Adivinha o que mais foi criado em 1913? Sim, o Fed e também o Imposto de Renda. Então você olha para tudo isso e você consegue ver as marcas, porque ali fala que deve haver impostos progressivos e maiores que são necessários para a divulgação do comunismo. Nesse manifesto comunista, no número 5, eles têm 10 pontos. E o número 5 é a criação de um banco central. Então, os bancos centrais, eles são parte do marxismo. Claro, esse é o grande objetivo. Sim, e é isso que eu escrevi no meu manifesto capitalista. O Banco Central é o comunismo da economia controlada de uma maneira central. E a maior parte das pessoas nem sequer sabe disso. E agora vem a pergunta. É possível reverter tudo isso agora? Bom, depende do que você está tentando fazer. Se você está só tentando se proteger, tipo, vou me mudar para uma montanha e vou ficar lá até parar essa palhaçada toda, até eu morrer? Ou tipo, será que eu vou lutar contra tudo isso aí que está acontecendo e vou tentar salvar o mundo? Então, eu estou tentando salvar o mundo. A gente pode ter pontos de vista diferentes. Então, no manifesto não comunista, a gente também criou 10 pontos e no ponto número 4 é a destruição dos bancos centrais, porque basicamente a gente precisa acabar com os bancos centrais. Então, vocês são educadores e agora eu também sou um educador e eu creio que as boas ideias, elas vencem, porque elas são melhores. E se a gente tiver boas discussões inteligentes, a gente vira o lado dessa maré. Então a gente precisa demonstrar quão desastrosas são essas ideias comunistas e mostrar para as pessoas que existem ideias melhores. Quando o comunismo foi derrotado, os comunistas lá na década de 70, na verdade começou lá pelos 60, eles fizeram um bom trabalho. Aí o comunismo ele ficou underground, tentando disseminar as ideias deles através do nosso sistema, das escolas, das faculdades de educação, escondido, e ficou crescendo dentro das universidades ali dos Estados Unidos. E eles vêm fazendo esse jogo há muito tempo. Aquelas pessoas que foram para a faculdade começaram a sofrer uma lavagem cerebral de ideias totalmente comunistas. Só que essas pessoas daquela época, elas estão na mídia. E aí também para o governo. Então, é agora o momento da gente lutar fogo com fogo. Vamos para os colégios, vamos para as faculdades e vamos começar a levantar as perguntas. Se só tem esse pensamento.
Que é coisa mais deprê que ver na USP, dentro da São Francisco, bando de ativista que nem estudou no cursinho 2, 3 anos, passou direto porque é ativista, ficar defendendo roubalheira? Porque esse negócio de carta me lembra quando o Trump mandou investigar aonde que se iniciou o coronavírus, mas imediatamente acadêmicos da China enviaram uma carta também aos Estados Unidos falando que para que investigar? Porque faz 100 anos que o coronavírus existe, que isso aí não vai ajudar a contenção do vírus. E na carta dizia que por causa da pandemia, as pessoas tinham que esquecer esse negócio de tentar entender de onde que apareceu esse Covid, porque isso aí não é importante. É só apontar o dedo. É algo humilhante, doloroso. Só faltou dizer opressor. A tradução é olha pra cá e não pra lá. Porque em regime totalitário, as pessoas não podem perguntar. Elas têm que obedecer. E uma das coisas que a gente tem, que é uma vantagem nossa, é que as ideias comunistas não funcionam. O sistema todo tá caindo. O sistema financeiro não existe. A Europa tá quebrada. Eles têm um problema muito sério com títulos públicos. E eles não vão conseguir resolver isso daí. E essas nações suínas, elas estão ferradas, estão tudo falidas. A Alemanha, que é um dos países mais brilhantes, ela totalmente perdeu posição de autonomia energética. Quem que são essas nações suínas? É Portugal, Itália, Grécia, Espanha, essas nações do sul, ali da Europa. A Itália, a Grécia, elas estão tudo quebradas. Elas constantemente têm de ser socorridas pelos banqueiros, porque elas não têm produção. Então a Alemanha sempre foi o grande país de produção energética da Europa. Só que agora eles estão importando energia, porque o preço energético está muito alto e eles não conseguem produzir mais energia porque a conta de luz está muito cara lá. Então aí eles começaram a importar energia. E por que eles têm que importar a energia na Alemanha? Porque eles desligaram todos os reatores nucleares. Nos últimos 10 anos, eles já vêm fazendo isso. E é por isso que o preço da energia subiu 8 vezes. Aqui no Brasil, enquanto a nossa conta de luz cai 15%, lá aumenta 8 vezes. E eles estão do lado da França. E a França ainda tem uma energia mais barata porque eles ainda têm energia nuclear. Então, você enxerga, vamos voltar um pouquinho para a Holanda, você vê, a Holanda sempre foi uma nação de paz, mais ou menos. O que eles estão fazendo agora para lutar contra tudo isso? Olha, os humanos podem sofrer muito abuso de governo. Mas quando você não consegue comer e nem alimentar a sua família, aí a briga tá de pé. Então, de maneira geral, as pessoas têm que comer 9 vezes. Ter 9 refeições, né? E aí a briga começa. Bom, pra mim, 3, né? Então, o que eles andaram fazendo, as pessoas foram pras ruas, tipo, que nem fizeram lá no Canadá, lá com os caminhoneiros, né? Só que lá na Holanda foram os fazendeiros. Eles levaram seus tratores e eles estão fazendo o Canadá parecer brincadeira de criança. Eles estão lá com seus tratores e muitos desses fazendeiros, eles foram presos. E aí, todos os outros fazendeiros ficaram possuidamente braba. E foram lá, né, na estação policial e forçaram todos eles a liberar os fazendeiros. E aí eles pegaram adubo e jogaram adubo pra tudo que é lado. Vocês sabem, né? É feito das fezes dos animais. Jogaram lá dentro dos aeroportos e os pescadores também ficaram muito bravos, se envolveram com tudo isso daí, começaram a bloquear os portos e toda essa brigaçada já se espalhou pra Polônia e pra Alemanha. E tá todo mundo protestando. Todos os fazendeiros, eles estão se reunindo em protesto. Então aquela ideia do Klaus, ela tá indo por água abaixo e essa água agora tá entupida. É isso aí. Então se a gente não consegue cultivar comida, então sem comida. É por isso que as prateleiras estão vazias e as pessoas estão sentindo as dores. Então o pensamento marxista é assim: se a gente pode retirar a sua propriedade privada e aí você vive num sistema comum, é o comunismo, né? E se a gente conseguir retirar o desejo humano de lutar e de ter mais e mais, que é isso que envenena as pessoas, que eles dizem que é o pensamento capitalista, porque o sistema capitalista faz você querer trabalhar para conseguir mais, que basicamente é a natureza humana, né? E se a gente conseguir retirar essa natureza humana, as pessoas poderiam ser felizes, porque o sistema capitalista, eles veem como se as pessoas estivessem infelizes, porque as pessoas não têm o que elas querem, e elas sempre têm que lutar e batalhar e trabalhar
ganhar mais e mais. Então, se a gente retirar isso de frente das pessoas e facilitar, só que daí você vai chegar a um ponto que você não vai ter absolutamente nada e você vai ser feliz. E pobre, porque você vai ter que trabalhar. E aí você vai olhar para todas as pessoas e elas também não vão ter, porque você não tem e elas também não têm. E aí vai estar todo mundo igual e pobre. Então eles acreditam que existe essa utopia que eles não entendem, que é a natureza humana. Então, mas é isso que eu tô te perguntando. Existe intenção ou existe um erro? Isso daí é 100% planejado. Tem a intenção. Quando o Karl Marx escreveu o livro O Manifesto Comunista, e esse livro, infelizmente, é o livro mais lido na ciência política e na economia. Correto. Então, o que eles dizem lá é que tem uma luta entre as classes. Existe o rico, existe o pobre, existe o proletariado e o burguês. E o marxismo cultural hoje é uma luta entre classes sociais. Branco e preto, homem, mulher, gay, heterossexual, que eles enxergam como uma luta entre as pessoas. E são classes arbitrárias. É por isso que eles jogam um contra o outro. E nós redefinimos isso. A luta verdadeira é entre o indivíduo e o coletivo. Então não existe isso, nós contra eles, o preto contra o branco, o homem contra a mulher, o sulista contra o nortista. Você não tem que tirar a identidade individual. A verdadeira luta, o verdadeiro acesso à luta é entre o indivíduo e o coletivo. Quando você vê as pessoas tentando separar os outros e categorizar, jogar um contra o outro para tirar a identidade individual, isso aí é centralização. Sim, isso é a centralização. Assim que eles fazem o comando e o controle, isso é comunismo. Então, esses keynesianos, o que eles querem fazer é ficar cozinhando a gente numa planilha. O que eles querem fazer é destruir o nosso individualismo. Eles separam as pessoas, jogam umas contra as outras. E eles tiram coisas, tipo motivação. Tem umas coisas que não levam em consideração. Por exemplo, eu acredito que o individualismo é uma coisa ótima e necessária. Porque se a gente é diferente, a gente olha para uma coisa. Só existe uma coisa. Só que porque as pessoas são diferentes, e isso que é a beleza da coisa, a gente chega a conclusões diferentes sobre a mesma coisa. A gente vê problemas diferentes e a gente pode chegar a soluções diferentes. E é assim que a gente obtém mais progresso no mundo. Porque se a gente for todas as pessoas a mesma coisa, olhando tudo do mesmo jeito, o que a gente tem? Um ciclo vicioso, nenhum retorno infinito. Isso é o capitalismo de mercado livre. O mais importante é a gente estar lutando pela nossa liberdade. É muito trágico ver isso acontecendo. Então a gente tem que lutar pela nossa liberdade mais do que tudo que a gente já lutou. Não é só luta pelo capitalismo. Se você quer ser um marxista, comunista, tá bom, vai ser comunista. Se você quer ser promíscua, tá bom, vai lá, pega monkeypox. Isso aí não é problema meu. Agora, não venha querer tirar a minha liberdade. Programa de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Você acha que o Thanos comunista morreu? Será que não era verdade que ele comia criancinha? Será que você não vê ele tentando renascer todos os dias? No estímulo ao aborto? Na propaganda ao fim da raça humana? Sabe que no último filme dos Vingadores, o Thanos fala que agora que ele voltou do passado, ele viu que não adianta matar 50% da população, que tem que matar todo mundo mesmo porque as pessoas não aprendem. Elas parecem não querer desistir de lutar pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, pelo que tem honra, pela democracia, pela liberdade. Você nunca se perguntou por que nos Estados Unidos tem tanta propaganda e estímulo sobre homossexualismo? Por que tanta propaganda pra pessoa ser gay? Antigamente, ninguém podia falar de gay. Tá tudo escondido. Hoje, tá em todos os lugares. Criança de 10 anos pode mudar de sexo. Até criança pré-escolar que não tem autorização pra fazer uma tatuagem pela mãe, mas estimulado a tomar uma decisão antes do tempo. Uma cirurgia que tem alta mortalidade e morbidade. Será que o mundo realmente ficou louco? Ou será que isso é uma forma desatualizada de controle de crescimento populacional? Esse dia pode vir como um estalar de dedos. Mantenha-se vigilante. Mas ainda assim, você acha que o Thanos morreu? Todos os dias ele volta do passado para assombrar a nossa liberdade em meio a uma guerra de gangsters, que na verdade são banqueiros, que patrocinam todo esse ódio, e eles já decidiram quando que vai ser a transferência de riqueza entre eles. Será que não é a hora de se investir em ativos que protegem contra o medo e a destruição, como ouro,
prata, petróleo e até mesmo Bitcoin. A pergunta final que fica é: você está preparado para esse dia? Vídeo traduzido, editado, modificado por uma patriota que é só uma mensageira. A mensagem sim é importante, porque ela traz a esperança de um Brasil melhor. Tem uma frase do inglês que diz: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam bons tempos. Tempos bons criam homens fracos, infelizmente. E esses homens fracos é que criam os tempos difíceis. O momento é difícil agora, mas eu não poderia estar mais orgulhosa de ser brasileira. Porque eu sei que nós teremos bons tempos pela frente. Este não é o fim, é o começo. Obrigada por ter assistido esse vídeo.